todo. E falando da parte do Vasco agora, vamos ao jogo de São Paulo. Enredo muito parecido, cara. Parecia que era o mesmo roteiro do jogo com o Santos, né? Primeiro tempo bom do Vasco, criando chance. Mas o Vasco no segundo Thiago tempo... Mendes jogando super bem no primeiro E o tempo. Palmeiras não deu um chute no gol no primeiro tempo. Não conseguiu, porque o Vasco marcava bem, né? Se o Carlos Miguel fez boas defesas, a gente não pode deixar falar o mesmo do Léo Jardim do Vasco, porque assim, é um goleiro que há pouco tempo eu vinha pedindo, inclusive, convocação para ele. E assim, não que se peça para fazer milagres, mas defender as bolas que são defensáveis. E nem isso ele tem feito ultimamente. Então ele tem realmente deixado a desejar, de verdade. Mas essa aí dava para defender. Essa é indefensável. Essa é indefensável. Essa seria um milagre. Eu ia te perguntar, mas você vê, por exemplo, a do Maurício é defensável para mim. A do Maurício é uma bola Ele demora a ter a reação, né? Exatamente. Agora, o Vasco no segundo tempo tem jogadas assim, o Vasco deixou de competir. O Vasco, o retorno dos jogadores do Vasco para passar a linha da bola, tinham 3, 4 jogadores que voltavam caminhando. Enquanto os jogadores do Palmeiras estavam com gana de fazer gol, os jogadores do Vasco deixaram de competir. E para um time como o Vasco, deixar de competir é fatal, principalmente contra o Palmeiras. Não tem também do time se abalar quando sofre um gol, ainda mais nessa levada que está o Vasco? Com certeza tem que se Não abalar. deveria, mas se abala, né? Exatamente, não dá. Olha ele, então, 2, 3, 4 jogadores. Você não vê nenhum jogador do Vasco chegando, gente. Que é isso? Isso aí é, assim, os caras têm que voltar igual maluco. Mesmo que não chegue, volta, tenta passar ali na bola. E o Maurício não é tão veloz assim. Você não vê ninguém passando, você não vê jogadores do Vasco. Por um momento como esse, o mínimo é você competir, correr até o final. Mas nessa jogada ele foi veloz. Eu estava até comparando, olhando o replay, hoje à tarde, o Cuiabano parecia que estava com o freio de mão puxado. Bastava. Não estava nesse contra-ataque? A ponto de parecer que o Maurício era muito rápido. Exatamente. Exatamente. Mas eu fico me perguntando sobre esse Vasco, assim, o que acontece, né, com o Vasco da Copa do Brasil, que no segundo jogo passou por cima do Fluminense, taticamente se impondo. Depois contra o Olímpia a mesma coisa. E no Brasileiro não vai, até começa bem os jogos, né? Todo mundo está de acordo com isso. Mas como que um clube que... E aí eu falo mais dos jogadores. Não pode tomar 3 gols em 10 minutos, 13 em 13. Contra o Santos também, você não pode, num campeonato brasileiro, onde é muito difícil competir, você abalar de um jeito que um jogo que você está fazendo que está tão bom, ele vira um jogo fácil para o rival. No fim, o Palmeiras segurou um pouquinho, tanto que toma um gol. E ou Nuno, isso tem torcida, tem jogador. O que acontece? Isso é mental, não pode ser. O Vasco ele viu que já era e começou a mudar o jogo. Esse gol do Vasco, puder repetir, assim, porque de verdade, assim, parece que o jogador não está nem aí. O Nuno, ele entra no segundo tempo, o Nuno, ele perde a bola, olha a volta dele. Olha a volta. Pô, você está falando de um time como o Vasco, pô. O mínimo que o cara tem que fazer é correr, pô. Perdeu a bola, corre lá e tenta dar uma porrada no jogador, faz uma falta, faz qualquer coisa. Olha a vontade do Nuno para voltar. Esse cara que até pouco tempo estava sendo tão importante pro Vasco. Sabe, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Aí a bola sobra no pé de quem? Do Flaco, que já tem uma qualidade impressionante. Aí vai e faz o gol. Mas o próprio treinador entregou os tacos hoje, né? Com 3-0 ele começou a tirar todo mundo. Também ele não mostra que quer vencer. Oportunidade, né, Sobres? Assim, cara, gente, assim, pra mim, de verdade, você tá num clube como o Vasco, o cara entra dentro de campo, pode ser quem for. É a oportunidade que eu tenho de repente, estar 3-0, a oportunidade que eu tenho de demonstrar para poder jogar o próximo jogo, para poder ajudar o próximo jogo. O cara entra e anda, caminha, sabe? Jogando contra um Palmeiras, é muito complicado. Esse lance assim, realmente, é um lance que deixa o torcedor apavorado. O torcedor fica apavorado. Fala, gente, olha só, olha a vontade do cara. Tá perdendo de 3-0, perde a bola, volta caminhando, toma 4-0 e parece que tá tudo certo. E não tá tudo certo. Olha o gol que você mencionou. Esse é o gol, né? Ele perde a bola, olha voltando, olha ele voltando. Olha ele voltando, olha lá. É brincadeira, cara. Não é nem jogar bem, é atitude, isso né? É atitude, isso é postura de time vencedor, postura de um cara que quer vencer. Isso pra mim realmente é inadmissível, de verdade é inadmissível. E era uma bola defensável, essa bola aí? Essa bola pra mim ele poderia fazer melhor, de verdade. Acho que ele demorou a ter a reação. Ele deu um passinho a mais. Não é uma falha. Tinha muita gente na frente dele ali, né? Pra mim não é uma falha. A falha pra mim foi a do... Essa é uma bola defensável. Não, a do terceiro gol é uma falha grande. Essa aí, um golaço do Flaco.
Aliás, é aquilo, é defensável. Essa eu acho que era defensável também, essa do Flaco. O primeiro não, o primeiro eu falei em tom de brincadeira aqui com o Felipe, mas essa do Flaco eu acho que dava pra ele... O terceiro é uma falha grave, né? Ele é um frango, o terceiro. A reação dele demonstra, quando ele toma o gol do Maurício, ele... O Vasco na última rodada também, o Vasco tem sofrido, na verdade, com presença diária, né? O Vasco até constrói. O primeiro tempo, a gente tá falando aqui do jogo, o Vasco teve algumas boas oportunidades. O Thiago Mendes, por exemplo, quando ele faz aquela chapada na entrada da área, essas bolas você tem que caprichar. Em jogo desse tamanho, com um time que é efetivo e termina a jogada, porque o Palmeiras é um time muito vertical, sempre foi assim, né? O time que termina a jogada sempre assim. O Abel deve falar pros caras, rapaziada, termina a jogada. Não importa da forma que vai terminar, mas termina a jogada. E o Palmeiras vem fazendo isso nesses anos todos. Aí num jogo como esse, se você tem 3 oportunidades, você tem que pelo menos guardar um gol. O Thiago Mendes teve a oportunidade, que é um dos principais jogadores da equipe do Vasco. Quando ele sai, o meio de campo fica vulnerável, porque o Thiago, na fase que ele está agora, ele faz de 10, ele faz de 8, ele faz de 5, ele cumpre todas as funções ali no meio de campo. O Jair já estava começando a ganhar ritmo de novo, aí machuca e fica fora. Então o Vasco tem esses problemas de construção no meio de campo, mas só que quando consegue as poucas oportunidades, não consegue fazer gol. Aconteceu a mesma coisa no final de semana passado, então são 2 jogos de brasileiro, porque antes do Santos fazer os gols, o Tietê teve chance de fazer gol, o Vasco perdeu 2 gols. O enredo é muito parecido. E a exceção do Vasco nesses últimos tempos foi contra o Fluminense, quando o Brenner faz 2 gols. Só que aí o Brenner se machuca. Então o Vasco, acho que o Denilson resumiu bem, ele está sofrendo para fazer gol e o goleiro não está bem. Porque domingo passado também 2 gols do Santos que saíram de falta do Neymar, ele espalmou a bola para frente. Bem lembrado. Então, goleiro não vive a melhor fase. Lá na frente está difícil fazer gol. Como é que desconto só, não estou perdoando o Léo Jardino, ele falhou gravemente nos 2 jogos. Só um desconto é que quando ele falha, a porteira já estava aberta, né? Não, eu concordo isso com você. Eu concordo com você. Estava 1-0 semana Mas ele é porque ele é um dos melhores jogadores do Vasco. E, de fato, ele é muito decisivo. Quando ele está bem, sabe, essas bolas, por exemplo, defensáveis, ele defende. De fato, ele defende. E isso é muito importante no Vasco. Então, assim, é um cara decisivo que o torcedor espera que ele volte a ser decisivo. Porque um grande time começa com um ótimo goleiro. Ele é um ótimo goleiro. A gente há pouco tempo eu, por exemplo, há pouco tempo estava pedindo ele na seleção brasileira. Agora, o Felipe, esse é o primeiro gol, né? Esse é o primeiro gol. Golaço, isso aí. O Sousa hoje marcava individualmente o Flaco, né? E me parece que o Flaco achou um lugar onde o Sousa não podia alcançá-lo no primeiro gol. Abre o placar, mas assim, mostra essa nova posição que o Abel achou para o Flaco, né? Mais equado, um centroavante armador. E o Vasco tentou parar isso colocando o Sousa para marcar individualmente. Não funcionou, porque o Flaco achou espaços mesmo marcado individualmente. Acho espaço porque se você tem até mesmo... De repente, eu creio que o Vasco estava marcando mais por zona. Sabe, assim... Você não achou que o Sousa estava colado no Flaco? Mas assim, era por zona. No momento que ele caía naquela zona, mais que o Sousa ficava. O Sousa, ele vinha para fazer uma linha de 3, tanto por trás como pela frente, no caso por trás 3 ou 5 na hora que estava defendendo, né? Ele estava fazendo o quê? Ele estava cobrindo muito como um líbero mesmo, vinha para a esquerda cobria, para a direita cobria. Nesse momento aí, como tinha o Vitor Roque também, era mais zonal, aí você vê o Flaco que faz uma leitura, é a leitura do jogador, que é muito importante, cara. Assim, aquilo que a gente falou do Messi na Copa, sem fazer comparações, mas o cara que faz a leitura, estamos marcando aqui, eu vou recuar um pouquinho. E o Flaco, muitas vezes, ele joga muito mais como um falso 9, propriamente, do que como um 9. Principalmente quando tem o Vitor Roque. Exatamente. Isso, ele sai muito, né, cara? Quando tem o Vitor Roque, ele participa muito do jogo. Assim, e você matou a charada, Isaac, porque o primeiro tempo, o Sousa, cara, assim, o Sousa estava sendo, para mim, um dos melhores do Vasco. Também achei. Um dos melhores do Vasco. O Flaco não estava conseguindo armar, ele não tinha espaço aí. Primeira bola que ele conseguiu ir para um lugar onde o Sousa não estava. E é ele que perde o tempo da bola no contra-ataque no gol do Maurício. E ele está tentando marcar esse também. Ele perde o tempo da bola. E ele está tentando marcar o Flaco no terceiro também. Você vê como era mais... Nesse, já no segundo tempo, já era mais zonal. Tanto que ele perde o tempo de bola com o Maurício. Lá na frente. Exatamente. Para ajudar, tem a questão do posicionamento, né? Você lembra que no domingo passado, no gol do Santos, na assistência de cabeça para o Gabigol, foi o posicionamento do Vasco, hoje é a mesma coisa. Você pegar o posicionamento dos jogadores do Vasco, por algum motivo, seja lá qual for o motivo, emocional, falta de confiança,
por algum motivo o Vasco perde a confiança durante o jogo. Mas é isso que eu falei, assim, um time que compete tão bem no mata-mata, vem pro Campeonato Brasileiro e faz um jogo super bom. Nos 2 jogos, todo mundo de acordo, como eu comentei. E aí depois, o fim do jogo, parece que o jogo foi fácil. Fica um 3-0 e um 4-1 com o Palmeiras tranquilo. O Vasco tem time para mais, o Vasco produz, só que tem que fazer nessa fase, tu não pode se dar o luxo contra um Palmeiras lá. O Palmeiras não vai jogar 2 tempos mal. O Abel na coletiva ele falou sobre o dia a menos, né? Que o Vasco teve um dia a menos de descanso. Você acha que tem a ver a queda de rendimento pro segundo tempo? Não. Eu acho que tem a ver com os gols, né? Que aconteceram rápidos, né? Como o Palmeiras ganhou hoje do Vasco, o Vasco ganhou no meio de semana. Foi bem tranquilo, assim. Eu só tenho dúvida se o Vasco tem time para mais mesmo. Porque ano passado dizia-se que o Vasco, o Pedrinho chegou a dizer, né? Tinha um dos 8 melhores elencos da Série A. Chegou na final da Copa do Brasil, mas escapou do rebaixamento na última rodada. Na penúltima, na verdade. Esse ano, de novo, está brigando contra o rebaixamento. Um time que todo ano está brigando contra o rebaixamento. Não tem elenco. Será que casa com esse comentário de que podia ter O mais? Vasco não tem elenco para jogar 3 competições, por exemplo. É verdade. Não tem elenco para jogar 3 competições. A Sul-Americana está atrapalhando. Exatamente. Você pega o Vasco classificou também na Copa do Brasil. Então você tem Sul-Americana e Copa do Brasil. Que por um lado é bom, porque tá entrando dinheiro, tá classificando, tá entrando dinheiro. Por outro lado é complicado. Você pega o Mirassol, agora só está no Campeonato Brasileiro. A tendência é o Mirassol melhorar. A tendência é o Mirassol melhorar. Fazer melhores jogos. Né? Porque vai ficar a semana toda trabalhando, treinando, focado somente no adversário. E nesse momento, são vários jogos, cara. É clássico aqui, clássico ali, o cara na Copa do Brasil de clássico, depois ele vai jogar jogo importante. O Santos tem jogo da Sul-Americana contra Não, agora é Não, agora é Copa do Brasil, Palmeiras. É clássico na Copa do Brasil e tem Corinthians. Clássico no brasileiro. É o Corinthians. no brasileiro e também tem um jogo difícil pela Sul-Americana. Santos que é o pega Atlético Mineiro, só. imagina. Santos pega só Palmeiras, Corinthians, Palmeiras. Isso. Aí você pega o Vasco. O Vasco tem Copa do Brasil, pega o Vitória. Né? Ou seja, não é o clássico, mas é super difícil o jogo. Aí vai pegar... Cruzeiro. Aí você pega... Cara, pega Cruzeiro. Sábado, Cruzeiro. Sábado, Cruzeiro. Aí Sul-Americano, o Vasco joga contra... pegou... Aí Vitória. Aí Vitória de novo. Aí termina a Copa do Sim, mas Brasil. Sul-Americano ele joga contra Aí quem? pega Fluminense no Brasileiro. Isso, mas você também tem a Sul-Americana. Sul-Americano não se sabe ainda. Né? Então, é o que eu tô te falando. O Vasco também tem o Sul-Americano. São 3 competições para um time que, para mim, não tem elenco para brigar por 3. E desses times que estão ali, ó, do Mirassol que o Felipe citou ali, eu fazendo um olhar aqui de Vitória para baixo, eu acho que é o único time que fora de casa consegue jogar igual joga em casa. Quem? O Mirassol. Mirassol. O Mirassol, quando ele joga fora de casa, o Guanais tem esse perfil, né? De encorajar os jogadores. Acompanha os jogos do Mirassol fora de casa. Os outros times, vamos falar de São Paulo, a dificuldade que São Paulo teve contra a Chapecoense fora de casa. O Mirassol consegue jogar. Hoje no jogo contra a Vila, por Que exemplo... o São Paulo em casa também não tá bem, né, cara? Eu ia falar, São hein? Paulo dentro... Tem esse times aí que equilíbrio jogam o São igual Paulo tá também. tendo. Joga mal em casa e mal fora. Ó, eu o acho que o Mirassol Sobis... consegue fora de casa jogar bem. Eu acho que, assim, ó, sinceramente, eu acho que assim, é muita gente medíocre, com o desempenho medíocre. Eu acho que o Sobis resumiu bem, cara. 4 vagas... Tem um pouco. playoff para... Não, sim. Cai 4 e um playoff para pouco pro rebaixamento desse ano, diante do feia que a os coisa. times não jogam. É pouco. Assim, para quem não está envolvido diretamente, vai ser emoção pra caramba, assim. Agora, pro torcedor, cara, tá ruim demais ver esses times jogar. Pô, é meu segundo ano.